Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural. O artista Emicida deu, há pouco tempo atrás, uma bela invertida no debate do campo progressista. Ao tratar do tema das desigualdades no Brasil e no mundo de hoje, ao questionar o apresentador Luciano Huck sobre a disposição que a camada mais rica da população teria de combater efetivamente a desigualdade, o rapper criticou, inclusive, a adequação do termo elite para se referir a este 1% mais rico. Invertida, aliás, a curva recente de mobilidade social também. Desde o início da crise sanitária e em todo o mundo, as desigualdades aumentaram sensivelmente. No Brasil, a participação dos bilionários no PIB dobrou, passando de 7% para 15%. Segundo reportagem recente do Financial Times, o jornal, por outro lado, segundo uma pesquisa publicada esse ano pela Oxfam Brasil, 86% da população afirmam que o progresso do país está condicionado, sim, à redução das desigualdades entre pobres e ricos. Um dos caminhos possíveis para esse enfrentamento são os chamados 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU. ODS, já falamos desse tema aqui no programa e evocamos novamente para esse debate urgente. Eles, aliás, assim como a saída para a crise da pandemia, exigem mudança de paradigmas. Exigem que entendamos de uma vez por todas a relação entre interdependência que existe entre a biosfera, a sociedade e a economia, como um sistema de um mesmo organismo vivo. É disso que falaremos hoje na próxima semana também, com enfoque no transversal, generalizado e superável, sim, é superável o problema da desigualdade. Meus convidados serão a Leila da Costa Ferreira, professora titular de Sociologia Ambiental da Unicamp, e Ronaldo Stabile, empresário, conselheiro do Sistema B Brasil, sócio fundador e CEO da REURB, recicladora urbana, e da Reset Circular Store. Sejam bem-vindos ao Capital Natural, muito obrigado por nos atender. Professora Leila, vamos falar um pouquinho sobre a linha de pesquisa da senhora e como o meio ambiente, sociologia se encontram nesse tema, desigualdade. Em primeiro lugar, Pablo, é um grande prazer estar aqui, é um grande prazer estar com o meu colega também, que já o conheço há alguns anos, e esse programa é um programa diferenciado, é um programa interessante. A questão para nós, da área de sociologia ambiental, é que não existe separação entre o problema da conservação e o problema da sociedade. Ou seja, o tema de hoje, que é o tema da desigualdade social e da redução das desigualdades sociais, estão totalmente correlacionados com as demais propostas dos 17 ODS. É muito interessante que a ONU tenha se proposto a esta questão, mas o mais interessante disso é o que vem de baixo, né? O que vem da sociedade em relação a esses problemas. E o Brasil tem muito a dizer, né? O Brasil é uma sociedade falante e a questão dos ODS e a questão da sustentabilidade e da desigualdade social está também no entorno tanto do governo quanto da sociedade civil e, inclusive, do setor privado. É um pouco o que a gente vai falar aqui, é um pouco que é a minha linha de pesquisa. É a questão da sustentabilidade nos diferentes níveis e nos diferentes setores. Ronaldo, seja bem-vindo. Como é que a REURB atua nesse tema, por exemplo? Nosso modelo de negócio tem tudo a ver com interdependência e transversal entre o meio ambiente e a inclusão digital, que vai para a inclusão social, né? Então, como é que o meio ambiente, de você gerar impacto positivo no meio ambiente, na coleta, no descarte regular dos equipamentos de TI e telecom, que a gente chama de linha verde, 80%, 70% desse material ele gera novas matérias-primas, ou seja, ele é desmanufaturado, gera plástico, gera aço, as placas têm valor agregado alto, tem metais ali nobres, né, como ouro, paládio, etc. E 20%, 25% você consegue recondicionar e transformar isso em computadores. Isso tudo
ou seja, do ambiental, do descarte dessas empresas e da parte também, uma outra parte da área de governo, você consegue alongar a vida útil de um equipamento de TI e dar acesso a projetos de inclusão social. Estava falando com a Leila, a desigualdade social sempre existiu, você falou uns números aí incríveis, que a gente sabe disso, né? E eu acredito, pode até piorar em função dessa nossa pandemia aí, com a exclusão digital. O mundo virou digital. Então, tenho números aqui incríveis, 50% da nossa população está sem internet, sem ter um acesso à internet, sem ter equipamentos, por exemplo, né? Um outro tema que é terrível é a questão da educação, né? Só no estado de São Paulo, mais de 4 milhões de jovens sem acesso esse ano passado à educação. 95% das escolas privadas têm acesso à internet, aula online, computadores nas suas residências, e só 39% das escolas públicas têm acesso à internet e conseguem dar aula online, né? Então, isso vai aumentando a exclusão. Quanto aos ODS, o nosso modelo atinge praticamente 8, 9 itens lá dos ODS. A gente, pelo sistema B, por exemplo, você mede o impacto social, ambiental, comunidades, ou seja, é uma métrica. Hoje nós somos esse sistema B e falar em certificação socioambiental. Hoje você tem como medir isso, né? O Brasil, quando você fala de economia circular, que é isso que nós estamos falando também, né? Que a gente fala de interdependência, ou seja, meio ambiente está ligado a tudo isso, né? Então, como é que você, do meio ambiente, você consegue fazer a inclusão social, você diminuir a desigualdade, né? Esse é o nosso negócio. E ganhar dinheiro e ser sustentável. Você já levantou alguns temas aí que eu quero ouvi-lo sobre esses temas diante da desigualdade, por exemplo, educação, como disputar alguém que tem que trabalhar e comprar comida e essa mesma pessoa tem que no fim do dia estar ali online, com dificuldade que tem para estar online numa aula. O próprio secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, já reconhece que todos os dados que hoje São Paulo tem com relação ao ano de 2020, para tentar entender como é que foi o ensino de 2020, já podem estar defasados, porque qualquer tipo de pesquisa já é uma pesquisa atrasada por si só, por conta da pandemia. Foi o ineditismo que a pandemia trouxe. Mas, professora Leila, Ronaldo acabou pontuando a fala dele com a desigualdade na área ambiental. E eu queria que a senhora relacionasse isso. Como é que a história da ecologia pode também nos dar exemplo da desigualdade? Então, eu queria dizer exatamente, complementando a fala do Ronaldo. Eu acho que existem vários níveis aí dessa discussão que devem ser pontuados. A primeira questão, no que diz respeito à problemática ambiental, é a desigualdade no seu interior dos atores sociais, das classes sociais e das camadas sociais. Isso é óbvio. A questão ambiental, ela transcende os diferentes atores sociais, as diferentes camadas sociais, mas, ao mesmo tempo, ela sempre atinge maiormente os mais vulneráveis, ou seja, os mais pobres, né, os mais velhos e as crianças. Então, também a problemática ambiental está totalmente ligada à questão da desigualdade social. Por outro lado, quando você pensa nessa relação norte e sul, obviamente, as mudanças climáticas, por exemplo, vão atingir o mundo como um todo. As cidades, Nova York, Rio de Janeiro, Santos, Xangai, na China, as cidades litorâneas serão todas atingidas pelo aumento do nível do mar. Por outro lado, nós, no sul do planeta, temos menos condições econômicas
né, de nos prepararmos para a adaptabilidade em relação a esses problemas. Ou seja, a problemática ambiental está totalmente correlacionada às diferenças sociais, tanto do ponto de vista da sociedade internamente, quanto do ponto de vista planetário. Então, assim, é muito importante que quando o Ronaldo colocou dos 17 ODS, é muito importante que a gente os correlacione dialogicamente, ou seja, não dá só para pensar no primeiro ODS, como a erradicação da pobreza, ou no 10º ODS, que é a questão da redução das desigualdades, mas a gente tem que pensar, por exemplo, inclusive, num ponto que é muito relevante, foi colocado aqui, é a questão das parcerias entre o setor privado e o setor dos outros atores sociais, dos outros stakeholders. E aí a gente vai tentando minimizar esses problemas da sustentabilidade e das desigualdades sociais. É por aí que eu acho que a conversa começa a ficar interessante. Por favor, Ronaldo, e na prática, como é que isso funciona? É o que a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no teu programa aqui, estava trocando uma ideia com a Leila, né? Na prática, né, como é que você consegue fazer parcerias públicos-privadas, né, ou parceria privada com o terceiro setor, por exemplo, como a gente faz, né? Então, o descarte, por exemplo, nós estamos falando do eletrônico, que é um problema grave, o mundo gera 70 milhões de toneladas de resíduo eletrônico. O Brasil, esse ano passado, 2,1 tonelada de resíduo eletrônico são despejados no meio ambiente e menos de 2% são reciclados. Aí você pinça e vai para o setor de linha verde que eu falei, que é TI, TL, onde a gente navega, né? E aí você vê aquilo que a Leila estava falando, né? É transversal. Então, parceria de empresas privadas no descarte correto do seu eletrônico. Então, a preocupação com o impacto ambiental e com segurança também, porque um equipamento de TI tem informações, etc., né? Então, o descarte, você consegue gerar equipamentos de TI para projetos sociais. Exemplos, temos vários, né, em que isso funciona. A mudança de qualidade e a transversalidade que a professora Leila falou. Quer dizer, tem tudo a ver. Isso é um case de meio ambiente, né? Isso é exponencial. O mundo está virando digital, cada vez mais digital, cada vez mais resíduo eletrônico. Então, esse é um item, o resíduo sólido que é jogado no meio ambiente. Fico imaginando, só para dar um exemplo visual, né, Leila? Você pega Brumadinho, você pega Mariana, um desastre que foi aquela situação ambiental. Ali sai o minério, que sai o aço e que vai para uma CPU, um monitor, um notebook, né? Você pegar esse aço, isso volta para uma usina siderúrgica que vai virar material novamente. E aquilo que dá para recuperar, a parte disso, as empresas, a gente estimula essas empresas para aplicar esses equipamentos que a gente alonga a vida da assistência técnica, da garantia de origem, etc., para ser aplicado em projetos. Você muda uma comunidade, né? Nós estamos no Borel, Dona Marta, Morro do Alemão, nós estamos em Paraisópolis, Heliópolis, então eu vejo isso de perto. E também a parceria público-privada com a universidade, como eu estava falando com a Leila, a USP, a geração. A USP tem perto de 94 mil alunos, se eu não me engano. 50% agora vem de escolas públicas, né, Leila? Então, nesse exato momento está acontecendo um projeto que é na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né? E alunos que entraram não tinham notebook para ter aula. Então, como é que faz? Como é que vão, né? E aí você consegue gerar esses equipamentos através de uma parceria com a Faculdade de Direito. Os alunos se cotizaram, olha que coisa incrível.
A sociedade, os alunos que têm poder aquisitivo, se cotizaram e fizeram um projeto para a gente fornecer equipamentos para esses alunos que não teriam condição de ter aula. Chegaram numa São Francisco para fazer direito, não tinham condições de continuar. Então, esse é um case, mas tem vários cases que a gente fez com escolas, com universidades, a Poli, eu estava contando, centro de reciclagem da Poli, e por aí vai. Quer dizer, é pegar um case, um modelo, né, Leila, e ir replicando. A gente estava falando de ondas, né? E você falou um termo logo no início, que é a interdependência, que é o maior case do sistema B das empresas B no mundo inteiro. 4.000 empresas juntas, sabendo que se você hoje tem uma economia cooperativa, né? Não adianta mais, o modelo econômico está falido, né? Não existe mais. E política pública para apoiar isso tudo. E aí você tem uma universidade que é fantástica, né? Então, eu queria falar, primeiro, do ponto de vista menor, né? Menor, mas muito grande, mas depois uma questão mais ampla. Essa questão da universidade, que eu estava conversando com o Ronaldo, é muito interessante. Esses exemplos que ele deu da USP são fantásticos. E eu queria contar um pouquinho que a Unicamp também fez e está fazendo, desde a última gestão da reitoria, nós temos uma bem-sucedida gestão de cotas, tanto do ponto de vista dos indígenas, quanto do ponto de vista dos negros, e isso é muito interessante. Só que, em contrapartida, com o advento da pandemia, esses alunos voltaram tanto para as suas comunidades locais, em todos os sentidos, e eles não têm notebook. Então, a Unicamp também fez parceria com as empresas privadas e outros setores da sociedade civil, e esses alunos todos receberam notebook para ter aula online. Então, é uma questão muito interessante isso que o Ronaldo está colocando, e que as universidades brasileiras são fantásticas. Em relação à questão mais ampla aí que a nossa economia tem que procurar um outro paradigma, que é a proposta desse programa, eu sempre digo isso, tanto nas minhas palestras quanto nas minhas aulas. Gente, o Brasil tem todas as condições do mundo de realmente implementar uma economia 4.0. Ou seja, nós somos um dos países com a maior biodiversidade do mundo. Nós somos um país com uma extensão territorial fantástica. Nós somos um país multicultural. Ou seja, nós podemos nos colocarmos, do ponto de vista internacional, como uma grande liderança na área ambiental e para o futuro e em relação à sustentabilidade. A gente viu aí o que o Biden chamou da Convenção do Clima. Infelizmente, o nosso representante só mentiu, né? Vocês me desculpem a rudeza do que eu estou falando, mas assim, a gente teria todas as condições do mundo em mostrar quanto é importante o país do sul do planeta, com a biodiversidade que nós temos, nos colocarmos como uma liderança global, porque nós não temos só a Amazônia, nós temos o Cerrado, nós temos o Pantanal, nós temos a Mata Atlântica, enfim, nós somos um país fantástico, fantástico. E é isso que nós temos que nos voltar novamente para pensar nos rumos do nosso futuro, do nosso presente, obviamente. Certamente. Ronaldo deu um dado importante ali, eu só não gostaria de passar por esse dado, porque é um dado muito importante que precisa sim ser comemorado, de que pela primeira vez a maior parte dos alunos da USP vem de escolas públicas. A USP, uma das maiores universidades do Brasil, pela primeira vez a maior parte dos alunos vem de escolas públicas. A gente tem feito alguns depoimentos aqui ao longo dos últimos programas, colocaram no ar esses depoimentos. Vamos trazer outras vozes para entender um pouco melhor essa relação entre desigualdade e desenvolvimento sustentável. Vamos ouvir agora o ambientalista Fábio Feldman, que foi deputado federal por 3 mandatos e participou ativamente da formulação de parte significativa da legislação ambiental brasileira. Inclusive o capítulo dedicado ao meio ambiente na Constituição de 1988. Os temas
que estão sendo colocados para nós são absolutamente pertinentes e desafiadores. Em primeiro lugar, que é uma discussão no mundo, é como nós vamos implementar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quer dizer, não é uma tarefa fácil, eles são, digamos assim, uma referência para que todos os países sigam, mas para cada país, alguns deles são mais relevantes que outros. Por exemplo, um país como o Brasil, mega biodiverso, certamente o ODS relativo à biodiversidade é crucial e nós temos que estar atentos para isso. Do mesmo modo, quer dizer, o combate à pobreza e à desigualdade social é muito relevante no Brasil. De modo que, quando você fala em ODS, você tem que pensar quais são os mais relevantes no seu país e, dentro do país, quais são os mais relevantes para o país como um todo, para os estados e mesmo para os municípios. Quer dizer, São Paulo, o município de São Paulo, mesmo a região metropolitana de São Paulo, tem problemas muito sérios, na minha opinião, em termos de desigualdade social e outros temas, inclusive de pobreza. De maneira que o desafio é a escolha adequada dos ODS, número 1. Número 2, como que nós fazemos o diálogo dos ODS? Porque muitas vezes os ODS podem, a implementação dos ODS pode trazer, na minha opinião, a problemas muito sérios do ponto de vista de conflito entre eles. Quer dizer, se você faz uma opção de inclusão pelo consumo, pelo mero consumo, muitas vezes você está comprometendo a sustentabilidade do outro lado. Se eu estou estimulando automóveis nas cidades, eu estou gerando poluição. Então, o desafio que eu acho que é importante é nós passarmos a entender que os ODS são importantes, que nós temos que ter um recorte dos ODS e que, no caso do Brasil, nós temos que trabalhar com combate à desigualdade, em primeiro lugar, combate à pobreza simultaneamente, igualdade de oportunidades. E aí, como uma visão mais ampla, uma visão de mundo, encontrar, quer dizer, perspectivas de integrar esses desafios com uma sociedade, com uma economia que leve em conta a questão do carbono, ou seja, uma economia de baixo carbono, uma economia de biodiversidade, ou seja, como nós podemos aproveitar o fato de que o Brasil é um país mega biodiverso. Por exemplo, São Paulo, a cidade, a região metropolitana de São Paulo, tem sofrido um grave problema de supressão da Mata Atlântica. Quer dizer, isso é grave, porque além de gerar problemas ambientais sérios, inclusive estimular erosão, enchentes, ele está tirando eventualmente a oportunidade que você use essa biodiversidade para gerar renda, gerar postos de trabalho. Então, acho que é um desafio mundial, mas eu queria encerrar dizendo o seguinte: nós, aqui no Brasil, temos uma oportunidade singular, uma oportunidade única de dar o exemplo e de virar referência. Ronaldo, no seu entender, o brasileiro ainda acha que reciclagem e quem trabalha com reciclagem ainda é um subemprego e a reciclagem ainda é aquela coisa só de catar latinha e revender? Você tocou num ponto incrível, né? Que é o catador, né? Que a gente chama de agente ambiental. Não é catador, não é lixeiro. Essa palavra é horrorosa. Você viaja mundo afora, não dão o devido valor à cooperativa de catadores, né? E você vê hoje cooperativas que, quando são trabalhadas, incentivadas e apoiadas, você vê cooperativas hoje aqui em São Paulo, a gente tem parceria com algumas, que funcionam como empresa, tem plano de saúde, tem tudo, é, são, são funcionários registrados, né? Então, quando você pensa na geração de resíduo sólido, né? É uma riqueza aquilo, né? Você tem famílias, você tem milhares de pessoas e de famílias vivendo do resíduo, né? E não têm o devido respeito de todos, e
da área de, de, de governo, se gasta milhões e milhões. O orçamento da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública é de 27 bilhões de reais, que são as empresas que coletam o nosso lixo residencial, né? O catador é uma solução inacreditável e está sendo valorizado. Tem empresas que hoje agora já acordaram para isso por causa da geração de matéria-prima do plástico, do vidro e etc. Né? No nosso caso, o eletrônico é um pouco mais delicado, é mais complexo. Né? Quando você pega um computador ou um próprio celular, né? Quando ele está fechado, ele está bem, está tudo em ordem. A partir do momento que você não sabe, não recicla ou até recondiciona aquilo direito, a hora que você abre e vai para o solo aquilo, você tem a tabela periódica, cádmio, lítio, bário, mercúrio, cromo, vai tudo para o meio ambiente. Né? Então, a grande riqueza, e o mundo está fazendo isso, né? Que é inverter a pilha. Né? O buraco de você extrair petróleo, minérios, né? Você está tirando do resíduo. Então, você começa a fazer o famoso equilíbrio. Né? Então, a economia linear, né, está falida. Né? Acabou. Extrair, gerar matéria-prima, gerar produto e descartar, isso acabou. Então, quem não pensar nisso, a empresa que não pensar nisso, que produz a sua embalagem, o seu produto final, está fadada a desaparecer. Então, e o brasileiro, só para complementar o que a Leila falou, hoje, só para você saber, eu acho que é um dado importante, o Brasil tem a maior ONG de inclusão sociodigital do mundo. Então, nós somos inovadores, né, que é o Recode, o CDI, 26 milhões de jovens incluídos através do descarte de resíduo eletrônico. Nós somos um grande parceiro deles, mas nós somos uma ponta, né, que é o Rodrigo Baggio, um cara incrível, considerado um dos caras mais importantes nessa área. Né? Então, nós somos inovadores, né, Leila? Brasileiro é uma coisa incrível, a gente pode ser, sim. Hoje, esse Recode, que é um exemplo, está em todos os estados do Brasil, já está em 10 países, levando o nosso modelo para o exterior. Então, a gente tem muito a liderar nisso, porque o brasileiro em si, ele fica indignado, né? Então, quando ele é provocado, se você vê o que está acontecendo aqui na pandemia agora, a parte de fome, o que todo mundo se mobilizou, ou seja, o brasileiro é fantástico, ela ainda tem toda a razão. Nós temos uma biodiversidade incrível, pessoas incríveis, universidade fantástica, ou seja, nós temos de tudo, né? Está faltando essa interdependência, está faltando que essa engrenagem funcione, né? E é o que eu como empresário de 40 anos, você falar disso que nós estamos falando aqui há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, Lila, quando eu ia para uma Fiesp, os caras achavam que eu era louco. Não, só querendo complementar o que o Ronaldo falou, lembrando que, no caso brasileiro, mais de 40% dos empregos são ligados aos empregos verdes, em todos os setores das energias renováveis e nos setores de reciclagem. Então, só esse dado é um dado extremamente relevante e importante. Nós vamos continuar conversando na próxima semana, então. Guarda essa informação aí que a gente abre o próximo programa falando disso. Muito obrigado aos meus dois convidados de hoje, Leila da Costa Ferreira, professora titular de Sociologia Ambiental da Unicamp, e Ronaldo Stabile, sócio fundador e CEO da REURB, recicladora urbana, e da Reset Circular Store. Muito obrigado pela sua companhia, acompanhe o Capital Natural nas nossas redes sociais, fique conosco, boa semana, utilize máscara e até o próximo fim de semana.